Olá, meu querido aluno, tudo bem? Então, hoje, 21 de janeiro de 2026, vamos iniciando a nossa saga de preparação para a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, né? Falo saga porque nós vamos fazendo um trabalho bem detalhado, bem dedicado, para que nós tenhamos o atingimento daquilo que nós queremos, a aprovação na nossa Polícia Penal do Rio Grande do Sul com qualidade. Não adianta ser aprovado e ficar perto do mínimo da aprovação. Vou preparando os meus alunos para o atingimento de 80 a 90% do conteúdo, né? Para que nós tenhamos num lapso temporal, que eu calculo hoje, dia 21 de janeiro, até a data da prova, no mínimo 8, 9 meses. E com isso, nós consigamos fazer o quê? Trabalho de qualidade, memorização do conteúdo e muita resolução de questões comentadas, tá bem? Não temos noção de banca, mas nós precisamos compreender as formas com que é abordado em prova, tá bom? Então hoje nessa nossa primeira aula, nós trabalharemos a legislação institucional da SUSEP, mais precisamente a Lei 16.449 de 2025, que é o Estatuto da nossa Polícia Penal, né, que traz toda a divisão e que foi promulgada no dia 24 de janeiro de 2025. E eu quero que vocês compreendam no mesmo caminho quem é a Polícia Penal, tá bem? A Polícia Penal, ela é uma instituição essencial à segurança pública, é uma instituição que essencial à segurança pública e também à execução penal. Que nós tratamos da execução penal? O cumprimento da pena, o preso, o internado é aquele sujeito à medida de segurança, tá bem? É o inimputável ou semi-imputável, como preconiza os artigos 26 ao 28 do nosso Código Penal, tá bem? E ela é o quê? Vinculada ao órgão administrador do Sistema Penal do Estado, e assim como a Brigada Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais, a base institucional da Polícia Penal é o que? A hierarquia e disciplina. E ela tem por finalidade precípua o que? A segurança e a administração dos estabelecimentos penais do Estado. Como? Na forma da nossa lei complementar. Bueno, no dia 11 de janeiro de 2026, nós tivemos a prova do CTSP, que é o sargento da Brigada Militar, e, incrivelmente, a prova do CTSP, ela cobrou bastantes assuntos referentes ao que? A política penitenciária do Estado do Rio Grande do Sul, que nós encontramos na Constituição Estadual. Então, antes de nós irmos diretamente ao que trata a Lei 16.449, nós vamos trabalhando o que? A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul nos assuntos pertinentes à Polícia Penal. Por quê? Dessa forma, nós temos a dominância dos conteúdos e vale a pena o nosso aprendizado, como eu gosto de fazer, tá bem? Então, lá no artigo 136 da Constituição Estadual, nós temos o que? O detalhamento da cobrança da Polícia Penal. A organização da Polícia Penal, nos termos do artigo 136A ao 139 da nossa Carta Estadual, tá bem? Isso caiu na prova da Polícia Civil, já para vocês lembrarem, o poder que faz com que os Estados-membros da República Federativa do Brasil criem as suas constituições é o poder constituinte derivado ou decorrente. Mas vamos ao que nos interessa aqui, tá bem? Eu quero que vocês compreendam os detalhes, que eu vou deixar aqui exatamente o norte com que nós precisamos, tá bem? O que eu quero que vocês compreendam? Que a Polícia Penal do Rio Grande do Sul, assim como preconiza a Constituição Estadual, a Lei 16.449 fez essa regulamentação para que nós tenhamos essa Polícia Penal forte, né, no sistema de segurança pública e justiça criminal do Rio Grande do Sul. E eu quero que vocês compreendam que exatamente o que traz o artigo 136A traz o artigo 2º da Lei 16.449, tá bem? Vamos a ele? Então, a nossa Constituição Estadual, lá no seu artigo 136, ela trata o quê? De quem é a Polícia Penal, ela é vinculada ao órgão administrador do Sistema Penal do Estado, tá bem? Ela é essencial à segurança pública e à execução penal. E a competência trazida pela Constituição Estadual do que a Polícia Penal faz
é o quê? A segurança e administração dos estabelecimentos penais na forma da lei. Essa mesma previsão nós encontramos no artigo 2º da Lei 16.449, tá bem? Então eu quero que vocês compreendam o que faz o quadro de servidores da Polícia Penal, categorias funcionais com atribuições de vigilância, né? Custódia e segurança das pessoas presas e dos estabelecimentos penais. Porque dentro do estabelecimento penal nós temos material bélico, nós temos viatura. Né? Por que é o material bélico no sentido do armamento institucional da SUSEP? Calibre 12, fuzil, pistola, tá bem? Custódia, segurança de pessoas presas, né? Bem como que as atividades administrativas, técnicas e de orientação e assistência à execução penal. O artigo 11 subsequentes da Lei da Execução Penal, que nós vamos ver na nossa próxima aula, trata exatamente disso. Dentre outras atribuições definidas em lei. É um rol exemplificativo, dentre outras, entre outros, tá bem? Então eu quero que vocês compreendam que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, tá bem? Aqui o artigo 137, ele foi objeto de prova há exatamente 10 dias pela Banca Fundatec no CTSP da Brigada Militar, o Sargento da Brigada Militar, tá bem? Ele tem essa política penitenciária, vamos fazer os grifos padrão Kelch aqui, a política penitenciária tem como prioridades o quê? Né? Nós temos que lembrar que o objetivo da política penitenciária é a reintegração social das pessoas presas. Então, o objetivo da política penitenciária é a reintegração social das pessoas presas e tem como prioridades o quê? A regionalização dos estabelecimentos penais, execução de políticas públicas, né? Para quê? Para que tenha uma atividade de classificação, qualificação da custódia dos presos e principalmente como preconiza a Constituição Federal lá no seu artigo, a execução individualizada, artigo 5º, melhor dizendo, a execução individualizada da pena, tá bem? Eu quero que vocês compreendam também a expansão da assistência jurídica, social, religiosa, material, né? E eu quero que vocês compreendam que tudo isso nós encontramos preconizados na Lei de Execução Penal, né? A elevação dos níveis de escolaridade, educação profissional e empregabilidade da população prisional, geração de oportunidades de trabalho prisional, especialmente o remunerado. Eu prevejo aqui a nossa banca trocando esse especialmente, tá, por um exceto, tá bom? Eu quero que vocês vejam aqui no parágrafo 1º, para a implementação dessa política penitenciária, nós temos que compreender que podem ser estabelecidos programas, objetos, parcerias com instituições públicas. Por exemplo, as prefeituras possuem o projeto PAC, Protocolo de Ação Conjunta. No concurso de 2014 da Polícia Penal, que eu passei e reprovei no teste de aptidão física, tá? Reprovei na corrida, existia uma revista que ela foi muito bem cobrada naquele concurso, na parte de conhecimentos gerais, que era a revista institucional da SUSEP. Então eu falo para vocês que isso é bem amplo. Só que ao mesmo tempo, vocês sabem que a minha metodologia de estudos é linkar assuntos semelhantes. Por que eu trago isso? Facilita. Porque na prova da Polícia Civil, uma prova cansativa, ela exigiu bastante daqueles que leram e conseguiram atingir muitas questões. A simples leitura ela já te dava a resposta, desde que tu compreendesse o que estava sendo cobrado, tá bem? E é por isso que eu faço o material. Tá estudando a Lei 16.449, tu liga lá na lei de Execução Penal, aí lá nas questões disciplinares tu liga no Estatuto, na Constituição, no Código Penal, nos crimes funcionais, aí tu volta, liga na Lei da Improbidade, liga na Lei 10.098, que é o Estatuto dos Servidores Civis, e tu ganha tempo. Assim que tu estuda com qualidade. Então o artigo 26 da LEP nos traz o conceito de egresso. Quem é o egresso para a LEP? É o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano. Eu quero que vocês compreendam, liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, tá? Vou fazer inclusive jogo de cores aqui. Liberado definitivo e também nós temos o liberado condicional, que aqui a banca pode lhes induzir pelo período de 1 ano, mas não. É durante o período de prova, condicional durante o período de prova, tá bem? Esse parágrafo 2º aqui do artigo
que nós estamos tratando, o 137, que trata das prioridades da política penitenciária do Rio Grande do Sul, nos traz que, na medida de suas possibilidades, tá bem? A pessoa presa ressarcirá o quê? Ao Estado, ao Rio Grande do Sul, as despesas decorrentes da execução da pena e da medida de segurança, tá bom? E, como vocês sabem, eu quero que vocês vejam que a lei disporá acerca dos requisitos para o cargo de diretor de estabelecimento penal. Diretor de estabelecimento penal, tá bom? O que a Polícia Penal ela é? Já vimos no artigo 136A da Constituição Estadual. Agora, voltando para a lei 16449, eu quero que vocês compreendam que a Polícia Penal é uma instituição essencial à segurança pública e à execução penal. Ela é vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado e ela é fundada em quê? Na hierarquia e disciplina, e compete a ela a segurança e administração dos estabelecimentos penais do Estado. A Fundatec, se for a banca ou qualquer outra banca, poderá colocar aqui estabelecimentos policiais penais ou estabelecimentos policiais e penais do Estado. Mas não, lembre-se que numa prova, e geralmente nas bancas gaúchas, Fundatec, La Salle, Objetiva, Legale, este detalhe da leitura da lei seca e da memorização, né, ele faz com que vocês dominem as questões. Então, os meus alunos, eles têm 3 formas de trabalhar. A primeira delas é exatamente como nós estamos fazendo, a videoaula, a leitura do PDF após a confecção da videoaula, e a terceira forma, né, é a memorização por lacunas, que é lá na revisão. Isso vai dar um norte para vocês, tá bem? Aqui no artigo 3º, nós encontramos os princípios e as competências. E eu quero que vocês compreendem, né, que os princípios institucionais básicos a serem observados pela Polícia Penal, né, são, além de outros específicos, né, previstos nas legislações, por exemplo, a Lei de Execução Penal, nós encontramos aqui no artigo 3º. Assim como lá na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, nós temos um quê? A questão que traz a principiologia dos trabalhos da Polícia Civil, nós temos aqui também os princípios básicos, institucionais básicos da nossa Polícia Penal. E, como vocês sabem, que eu adoro resolução de questões, numa das minhas provas, numa das minhas questões da Polícia Civil, do meu modelo de prova, que era o tipo 4, veio exatamente essa expressão aqui, o mas não. E isso o que acontece? Era ali, era numa partezinha do direito processual penal, que tratava ali da interpretação analógica e extensiva no direito processual penal. E lá na questão, exatamente eu lembrava da forma que eu faço o meu material para estudar. Essa questão colocava ali esse mas não e excluía a interpretação extensiva da lei, mas não a interpretação extensiva. Então, o que ocorre? Vocês têm que entender a memorização de como está no material, para que isso facilita. Vocês observem que eu utilizo bastante cores, muitas cores, para que vocês tenham a dominância e lembrem, inclusive, da colorimetria do material, tá bem? Vamos lá, deixei aqui uma observação que na prova a banca trocará, além de outros, por alguma expressão semelhante, mas não outros previstos em legislação ou regulamentos esparsos. E eu vou deixar aqui marcadinho o além de outros para que vocês não se percam, tá bem? O primeiro princípio básico, o princípio institucional básico é o quê? A proteção da dignidade humana e dos direitos fundamentais no âmbito da execução penal. Observação. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, tá? E princípio basilar da RFB, República Federativa do Brasil. Por que eu trago esse? Sempre lembro isso aqui para vocês.
Lá no artigo 1º da Constituição Federal ao 4º, nós temos os princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil, que são os fundamentos, objetivos fundamentais e relações internacionais e a separação dos poderes, tá? Onde que eu quero chegar? Nessa ideia, nós temos que lembrar que tudo que nós encontramos lá no artigo 1º ao 4º são princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil, tá? Nessa mesma ideia, eu quero que vocês compreendam que a dignidade da pessoa humana, né, a vedação ao tratamento desumano, degradante, né, ela é um dos fundamentos e princípio basilar da Constituição e do Brasil. Ah, mas eu estou fazendo concurso para a Polícia Penal e vagabundo tem que se ferrar. Filho, quem vai se ferrar se tu pensa dessa forma não é o vagabundo, é tu. Mas por que eu falo isso? Porque quando tu tem uma mentalidade justiceira, tu foge da legalidade. E quem foge da legalidade, para mim, é tão vadio ou vagabundo como aquele cometedor de crime contumaz. Aquele que está lá, aquele ressocializando. Então pensem, entendam que existem os diplomas legais e a nossa função como policiais e futuros policiais é o cumprimento da lei. Então nós somos garantidores da legalidade. Pensem dessa forma. Não pensem com a ideia, bandido bom é bandido morto, eu quero esculachar vagabundo, filho. Nós caminhamos em cima de uma faca. Há mais ou menos 2 horas, por volta das 15 horas, um guarda civil municipal de Alvorada foi morto numa ocorrência. Ele saiu para assumir o serviço dele e pereceu, sucumbiu no caminho. Porque nós temos esse juramento e mesmo com o sacrifício da própria vida. Compreendam que a função das polícias não é executar a lei de uma maneira como justiceiro, é garantir direitos e a aplicação da lei. Então, tratem todos, mesmo aquele mais bandido, com urbanidade. Por caso contrário, os senhores equiparar-se-ão, melhor dizendo, a ele. Garantam direitos. A sua função é de ser garantidores de direitos. Nós, futuros policiais e policiais, não mudaremos o mundo. Não mudaremos o mundo. É tão bom chegar na tua casa com a sensação de dever cumprido, que tu fez a tua parte e dormir e não lembrar, puta merda, será que eu vou me acordar de manhã com alguém me ligando para eu me comparecer na delegacia ou na sede do OPM, no caso dos policiais militares, na sede da guarda, nos casos dos guardas municipais, né? É horrível. Então, compreendam que a sua função como policial é garantir direitos, tá bem? Então, lembrando que a proteção da dignidade humana e dos direitos fundamentais no âmbito da execução penal, tá bem? Essa dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e princípio basilar da República Federativa do Brasil, tá? A descrição e preservação do sigilo e a salvaguarda da intimidade das pessoas, hierarquia e disciplina, tá bem? Participação e interação comunitária, resolução pacífica de conflitos, lealdade e ética, tá bem? Controle da legalidade dos atos policiais penais e principalmente um uso proporcional. Eu quero que vocês compreendam que a banca costuma trocar proporcional por uso excessivo, uso desproporcional. E onde que eu quero chegar também? Nessa ideia das trocas por uso excessivo, uso desproporcional, né? Também vai caber o uso proporcional da força para a preservação da vida. Olha só, por que eu quero que vocês compreendam? Uso proporcional para a preservação da vida, exceto em situações em que os presos estão descumprindo ordens. Redução do sofrimento, aumento do sofrimento dos presos durante a sua execução da pena. E a redução de danos, aumento dos danos aos presos na sua execução penal. Então, estes detalhes de resolução de questões, vocês não podem perder, tá? Não podem perder. Como quem já é meu aluno já ouviu falar várias vezes a expressão Deus e o diabo vivem nos detalhes. Então, não costumem se perder, entendam o processo que vocês estão fazendo, lento, gradual, mas focado, tá bom?
Então, as competências da Polícia Penal são as atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e a orientação das pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais, devendo atuar para o quê? Para a manutenção da ordem e da disciplina no sistema prisional. Também para a reintegração social dos presos, para o combate ao crime organizado no âmbito do sistema prisional, cabendo atuar de duas formas: na fiscalização do monitoramento eletrônico ou de pessoas monitoradas em geral, ou em cumprimento de prisão domiciliar, né? Nestes detalhes, beleza? Estrutura organizacional da Polícia Penal, nós temos os órgãos de administração superior, gestão, administração, execução e auxiliares, tá bem? Órgãos de administração superior, nós temos duas questões, né? Que são a Superintendência da Polícia Penal e a Corregedoria da Polícia Penal, tá bem? Então eu quero que vocês entendam que existem dois tipos de órgãos de administração: os de administração, redundante, mas também os de administração superior. Os de administração superior eu quero que vocês associem a apenas dois, que é a Superintendência e a Corregedoria. Superintendência, Corregedoria e Administração Superior, tá bem? Nessa mesma ideia, nós temos os órgãos de gestão, que são dois também, que é a coordenação dos departamentos da Polícia Penal e o gabinete da Superintendência da Polícia Penal. Órgão de ensino, nós temos a Academia de Polícia Penal, a CADEPEN, e os órgãos de administração, né? Nós temos o Departamento Administrativo, de Inteligência, Monitoração Eletrônica, Planejamento, Segurança e Execução Penal e o Departamento Técnico e de Tratamento Penal. Pausa. Tudo o que for de administração é departamento. Eu vou colocar aqui para vocês não se perderem. A administração igual a departamento, tá? Administração igual a departamento. Só um pouquinho. Tá. Administração igual a departamento. Beleza? Mas qual é a diferença? Eu quero que vocês compreendam só uma coisa. Observação. Administração superior, superintendência e corregedoria. Administração, departamentos, tá bem? Então, atentem-se para esse detalhezinho aqui, para vocês não se perderem. Eu sempre falo que a gente perde questão por às vezes não entender as coisas idiotas, os detalhes. Então, aqui nós temos dois detalhes. A administração superior, nós temos a superintendência e a corregedoria, e os órgãos de administração, nós temos os departamentos. Depois nós temos os órgãos de execução, que são as delegacias regionais, tá? Da Polícia Penal, os órgãos auxiliares, ações especiais, o GAES, o GIR, né, grupamento de grupos de intervenção rápida, e o serviço de atendimento ao servidor da Polícia Penal, tá bem? Eu quero que vocês compreendam que a titularidade desses departamentos, essas estruturas, ela deverá ser exercida por servidores ativos. Por que a banca, eu sempre fico com a Fundatec na cabeça, né, porque as minhas últimas aulas todas têm sido Fundatec. Eu quero que vocês compreendam um detalhe bem idiota, que aqui a banca vai trocar exercida por servidores ativos e inativos quando convocados, o que vai invalidar a questão. Então, a titularidade das estruturas referidas neste artigo deverá ser exercida por servidores ativos do quadro de cargos de provimento efetivo da Polícia Penal. Vamos fazer a mágica acontecer? Deverá... Olha só, Ctrl N e S. Aí eu vou aqui em mais, já vou estudando informática, ó. Fonte, e aí cor da fonte vermelho, tá? Olha só, o detalhe aqui. Aí eu coloco mais o realce, que é aquele amarelinho, e vamos ver a mágica acontecer. 4 substituições. Olha ali, todas as vezes que aparecer deverá nesse material, ali vai estar gravado. Então lembrem que a titularidade das estruturas referidas neste artigo, ela deverá ser exercida por servidores ativos. Lembre-se que não existe inativos quando convocados, tá? E observados os demais requisitos definidos nesta lei complementar, tá bem?
A regulamentação interna da Polícia Penal, ela é disposta em decreto. Decreto regulamenta lei, tá bem? Incluindo o que? A criação das respectivas assessorias e divisões. Decreto regulamenta a lei. Decreto regulamenta a lei, tá bem? Bem como a criação e a vinculação dos estabelecimentos penais aos departamentos ou delegacias regionais da Polícia Penal, tá bom? Eu quero que vocês entendam também dos órgãos de administração superior da Polícia Penal, tá? Superintendência da Polícia Penal, ela é dirigida por quem? A Polícia Penal será dirigida pelo superintendente da Polícia Penal, tá? Superintendente, e ele é de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. Pausa. Lembrem-se que quando fala em livre nomeação e exoneração, lembrem que não é o Joãozinho lá, que nunca trabalhou em nada, que é convidado para ser cargo em comissão. Porque existem duas formas, cargo em comissão e função gratificada. A função gratificada, ela é exclusiva de servidor público, tá bem? E serve para a mesma coisa do cargo em comissão, funções de chefia, assessoramento e direção. O CAD, C-A-D, beleza? Então eu quero que vocês compreendam que o superintendente é de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. A banca vai induzir aqui pelo secretário de Segurança Pública. Então, atentem-se para esse detalhe. Dentre integrantes ativos da carreira de policial penal. E esse superintendente da Polícia Penal, ele é um servidor de carreira. Ele é nomeado pelo governador do estado e ele é auxiliado pelo superintendente adjunto da Polícia Penal, também nomeado pelo governador, tá bem? E esse superintendente da Polícia Penal ele tem 4 funções, praticamente, ou melhor, 5, que é o ADCOC, ou ADCCO, que é o administrar, dirigir, coordenar, orientar e controlar o que? As atividades e a atuação da Polícia Penal, definindo as suas diretrizes, planos e projetos de atuação em nível estratégico. Em administração, na ciência, a administração, que é uma ciência social aplicada, né? Eu quero que vocês compreendam que a administração possui 3 níveis de planejamento. Estratégico é aquele planejamento a longo prazo, o tático, que é um planejamento a médio prazo, né? E o planejamento operacional, que é de curto prazo. Bom, não tem nada a ver com tático, operacional, aquilo que os incautos nem sabem o que falam às vezes nas operações policiais, tá bem? Aqui, gurizada, tem as atribuições do superintendente adjunto da Polícia Penal, tá? Eu quero que vocês compreendam que ele substitui o superintendente da Polícia Penal, inclusive em caso de vacância, ou seja, quando não estiver ninguém naquele cargo até a nomeação de novo titular, tá bom? Corregedoria Geral da Polícia Penal. Quero que vocês lembrem, corregedoria, inspeção, fiscalização, orientação e disciplina da atividade funcional e da conduta pública dos servidores da instituição, bem como da regularidade do serviço e compete o quê? Manter um sistema permanente de recebimento de denúncias. Aqui a banca vai colocar manter um sistema temporário, mas é permanente de recebimento de denúncias, tá bem? A fiscalização das atividades funcionais e a conduta dos servidores da Polícia Penal, realizando o quê? Monitoramentos. Eu quero que vocês compreendam atividades funcionais e a conduta dos servidores da Polícia Penal, tá? Realizando monitoramentos, correições, sindicâncias e inspeções, prevenir, verificar e coibir o quê? Erros e abusos perpetrados por autoridades e servidores, requisitar informações e documentos de órgãos e servidores vinculados ao sistema prisional, tá bem? Também a corregedoria, ela expede sugestões e orientações, tá? Ela sugere providências e representa contra irregularidades, coleta de provas para processo administrativo judicial, recebe e faz petições, né, reclamações e representações, organiza registro de atividades executadas e de informações colhidas, como preferencialmente por meio digital. Aqui a nossa banca vai colocar exclusivamente por meio digital, mas não, é preferencialmente por meio digital, né? Exercer outras atividades pertinentes e correlatas de ofício ou determinadas pelo superintendente da Polícia Penal, né? E encaminhar ao superintendente da Polícia Penal, independentemente do resultado,
o relatório e as conclusões de correições, né, inspeções e sindicâncias. E principalmente a manutenção da cooperação com outros órgãos para a efetivação de operações integradas no contexto correcional. O contexto correcional é de aplicação da lei, para vocês não se perderem, tá bem? Olha só, eu quero que vocês compreendam que a superintendência da Polícia Penal, ela deve ser comunicada imediatamente pela corregedoria quando houver a ocorrência de ilícitos penais, civis e administrativos. Vamos lá. Eu quero que vocês atentem para um detalhe. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, para que fique melhor para memorizar. Então, a Corregedoria da Polícia Penal deverá comunicar imediatamente ao superintendente da Polícia Penal a ocorrência de ilícitos penais, civis e administrativos, tá bom? Eu quero que vocês compreendam, a ocorrência de ilícitos penais, a banca vai deixar, mas também tem os civis e os administrativos, tá bom? E ela, para o exercício das funções, ela tem 3 formas de agir. Como de ofício, ou seja, automaticamente, né? Por ordem de autoridade competente e por provocação de qualquer pessoa. Então, ofício, tá? Ofício, ordem, tá? E provocação. Ofício, ordem e provocação. OOP, tá bem? Essa corregedoria geral, ela é investida de todas as competências necessárias ao cumprimento das suas funções, tá bom? Eu quero que vocês compreendam que a Corregedoria Geral da Polícia Penal, dirigida pelo Corregedor Geral, ela será integrada ainda pelos corregedores gerais adjuntos e pelos corregedores. E aqui no artigo 11 nós temos requisitos para serem corregedor. O primeiro deles é compreender um detalhe: servidor ativo, integrante da carreira de policial penal, tá? Policial penal. Porque a Fundatec ou a banca que for a da nossa prova, eles vão colocar da carreira da Polícia Penal, mas não, é carreira de policial penal, tá bom? E aqui, esses requisitos, nós temos o quê? Não ter sofrido qualquer tipo de punição disciplinar nos últimos 10 anos, não estar respondendo a processo administrativo disciplinar, não estar respondendo a processo judicial, nem possuir qualquer tipo de condenação criminal ou por improbidade administrativa, tá bem? Possuir idoneidade moral e reputação ilibada na vida pública e privada, experiência de no mínimo 5 anos de atuação no âmbito de serviços penitenciários, do sistema penal, do sistema de persecução penal ou atividades afins. Por exemplo, atividade policial, era policial militar, era guarda municipal, tá bem? E para o cargo de corregedor, né? Eu quero que vocês compreendam. Para o cargo de corregedor, nível superior completo para o cargo de corregedor, tá bem? Nível superior completo para o cargo de corregedor. O cara pode ser esteticista e corregedor. Agora, para o cargo de corregedor geral e o seu adjunto, ele deve ser bacharel em direito, tá bom? Eu quero que vocês compreendam que existe um curso de formação específica pela Acadepem para o cargo de corregedor geral. Corregedor geral não é um cargo da Polícia Penal, é uma função dentro do órgão Polícia Penal, tá bem? A esse corregedor da Polícia Penal compete organizar e dirigir serviços da Corregedoria Geral da Polícia Penal, organizar o quê? As informações prestadas pelos corregedores, realizar, né, correições e visitas de inspeção no nome da Polícia Penal. Essa realização ela pode ser pessoal ou por intermédio dos corregedores, tá bem? Sugerir medidas para a regularidade e o aperfeiçoamento de serviços penais, tá? No outro detalhe que eu quero que vocês compreendam, a fiscalização da atividade dos corregedores da Polícia Penal, verificando o desempenho de suas atribuições, com observância às orientações recebidas, delegar atribuições aos corregedores gerais adjuntos da Polícia Penal. Lembrem que existem atos que são indelegáveis, que são uma macetezinho, é o CNORA, que é o competência exclusiva, atos normativos e os recursos administrativos, tá bem? Também requisitar aos titulares das estruturas administrativas o quê? Quando necessário. A Fundatec ou a nossa banca, que seja lá qual for, colocará em todos os casos, mas é quando necessário. Vamos fazer aquele milagre. Ctrl C, Ctrl U, tá? Só fazer um detalhezinho aqui, quando necessário.
e o quando necessário, tá bem? Porque assim a gente tem aquele estudo sempre esquematizadinho, tá? Quando necessário, fizemos 3 substituições e feito. Olha só, olha a mágica que aconteceu ali. Requisitar quando necessário. Aqui a Fundatec, a nossa banca vai colocar em todos os casos. O que? Informações indispensáveis ao bom desempenho de serviço da Polícia Penal, prestar assistência e orientação permanente aos corregedores, propor ao superintendente a instauração de sindicâncias, tá? Instauração de sindicâncias administrativas, tá bem? Executar outras atribuições, remeter ao Procurador-Geral do Estado cópia das sindicâncias realizadas, das conclusões das sindicâncias, tá bem? Remeter aos juízes, aos promotores de justiça, aos defensores, né, com a atuação dentro das VECs, das varas de execução criminal de cada comarca, o que? Cópia dos relatórios de correição e visitas de inspeção realizados em estabelecimentos penais de cada jurisdição e promover e executar o TAC conforme regulamentado em decreto, tá bem? Eu quero que vocês compreendam que o corregedor geral, os corregedores gerais adjuntos e os corregedores da Polícia Penal poderão, no exercício das suas funções, comunicar-se pessoal e reservadamente com pessoas privadas de liberdade e ingressar livremente em estabelecimentos penais e repartições vinculadas ao sistema prisional, colher provas, tomar depoimentos, requisitar informações e cópias de documentos, tá bem? Encerramos agora a nossa primeira parte da Lei 16.449 e vamos